e o agosto laranja é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Mesmo considerada rara, a doença atinge uma média de 35 mil pessoas no Brasil e 2,5 milhões em todo o mundo. E ainda assim é desconhecida por cerca de 80% da população. Sobre esse assunto, eu converso com a Maria Patrícia Borges Colegan. Ela é presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla. Boa noite. Quais são os sintomas da doença? Então, os sintomas da doença são muito variáveis, porque a esclerose múltipla, por isso que ela se chama múltipla, né? Então, cada um tem um sintoma inicial. O meu sintoma inicial foi dormência da face, dormência dos membros e depois falta de equilíbrio, perda de visão. E depois eu descobri que tinha esclerose múltipla. E algumas pessoas podem ter sintomas diferentes, né? Podem. Tem pessoas que podem ter, além da falta de equilíbrio, a perna que não se mexa muito bem, que não tem o movimento mais das pernas no início, até você ver que você tem a doença. Então, as características iniciais de pessoas para pessoas, elas variam. Até a falta de audição você pode ter no início. É raro, mas também pode ter. Por isso que é importante buscar um especialista, né? Inclusive até o diagnóstico correto acaba sendo um pouco complicado. Algumas pessoas sofrem até receberem o diagnóstico correto, né? Não, as pessoas sofrem porque o diagnóstico não sendo correto a tempo, ele pode deixar um monte de sequelas. Então, depois que você deixou sequela em neurônio, o neurônio não volta, ele não retorna a ser normal. Então, você tem que ter um sintoma e tentar descobrir o mais rápido possível para tomar medicamento certo e não ficar com sequelas. Certo. E quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos portadores da doença? Você falou aí que algumas pessoas têm dificuldade de locomoção, de audição, pode afetar também a fala, né? Quais são as principais dificuldades? Olha, a principal dificuldade de início seria a falta de sensibilidade e a dificuldade de visão. Você começa a ver a televisão dupla, você quer andar, às vezes a sua marcha fica reduzida, tá? E você mexe em algumas partes do seu corpo, você sente falta de sensibilidade. Essas são as iniciais. E daí tem as outras que são as mais graves, assim, teoricamente, seria até uma coma, mas são raríssimas pessoas que descobrem a doença por causa disso. Então, ela começa assim, até uma dor de cabeça muito grande, que vários dias são acometidos, depois começa a falta de equilíbrio. Então, assim, são vários começos. Então, assim, eu tenho vários relatos. E em relação, né, ao tratamento, a gente sabe que não existe cura, né, para a esclerose, mas o tratamento pode ajudar e muito. Isso inclui medicação, fisioterapia. O que pode ser feito? Então, o tratamento ajuda muito. Eu tenho 50 anos, eu descobri a doença com 25. E eu tinha uma bebê de 7 meses. Desde lá para cá, eu uso a medicação. Eu já mudei de medicações. Hoje em dia, nós temos 13 medicações para esclerose múltipla. Então, você vai evoluindo de acordo com a doença, você vai trocando a medicação se necessário. Tem gente que continua com a mesma por um grande tempo, né? Certo. E algumas pessoas também têm dificuldade para comprar esses medicamentos, eles são muito caros, eles são fornecidos, né, no Sistema Único de Saúde, como funciona? As pessoas não conseguem comprar, os medicamentos não são caros, eles são caríssimos. O governo, ele dá essa medicação, por sinal, agora a gente está com falta de 3 medicamentos, de vez em quando a gente tem essa falta, a gente tem que ter essa briga de divulgação, a gente está com falta de 3 e a gente tem muito medo, porque as pessoas que não tomam durante um tempo podem ter uma reação e até ficarem sem andar. E você está à frente aí, né, de uma instituição que levanta essa bandeira da conscientização, né, sobre a doença. Você falou uma doença rara e muitas pessoas acabam desconhecendo ainda, né, ainda não sabem do que se trata. Eu já conheço a doença há 25 anos, sendo que eu era da área de saúde farmacêutica, mas eu não conhecia quando eu descobri. Então, hoje em dia, eu vejo que eu divulgo muito a doença, eu passo muita informação, mas as pessoas ainda não sabem, nunca ouviram falar. Quando ouviram falar coisas muito ruins da doença. E assim, não é ruim, porque você vê que eu tenho 50 anos, eu tinha 25. Você fala, você tem sequela?
Tenho, eu não posso caminhar muito tempo, eu canso muito, mas sequela de vida, você tem uma vida boa, eu tenho uma vida super tranquila. Então, assim, a gente não pode ser exposta ao sol muito tempo, porque a gente tem uma fadiga muito grande, mas a gente vai se acostumando, então dá para viver normalmente com a doença. Muito obrigada pela sua participação no SP Record e uma ótima noite para você. Tá bom, obrigado vocês por terem chamado a gente e espero que todo mundo tenha visto e tenha orientado da melhor forma possível para tentar descobrir os sintomas iniciais. E por nota, o governo do estado informa que os medicamentos em falta são de responsabilidade e de aquisição e entrega do Ministério da Saúde, que ainda não entregou ao estado de São Paulo as doses solicitadas para o terceiro trimestre, impactando diretamente na continuidade da assistência aos pacientes.